Vamos falar sobre treinamento? É um tema que eu amo. Olá, meu nome é Carmelita e eu sou nutricionista da Ideale Business. Bom, o tema de hoje do nosso bate-papo é treinamento. Não sei se todos sabem, mas eu sou também professora. E como uma professora, adoro ensinar, adoro capacitar, adoro aprender, trocar informações. Mas existe uma diferença muito grande da Carmelita professora e da Carmelita nutricionista que vai dar um treinamento, uma capacitação para colaboradores. E sabe qual é a diferença? Eu não uso slide, ou eu evito ao máximo usar slide. Às vezes é importante um treinamento a gente mostrar fotos, figuras, imagens, vídeos, mas para isso pontualmente. Texto, material, de slide, usando as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje em dia, não são interessantes. Eu vivencio isso na sala de aula, que muitas vezes a gente está lá com uma apresentação bonita, mas não prende a atenção dele. Você imagina só de um colaborador que ficou a manhã inteira ou o dia inteiro em pé, trabalhando no calor ou no frio. Você sentar com ele e apresentar slides. Não, esse é o jeito errado de fazer. E você pode estar se perguntando, mas como fazer? Qual é o jeito certo de fazer? Bom, existem várias estratégias e uma delas é a gente trabalhar com dinâmicas. Um treinamento, ele precisa ser eficiente, ele precisa fazer sentido para quem vai receber. Então vamos começar do começo quando a gente fala de treinamento. Primeiro ponto é, você precisa ter em mente qual é o objetivo do treinamento que você vai executar. Então é um objetivo de capacitar as pessoas para fazer a adequada higiene das mãos? Beleza. Ou meu objetivo é sensibilizar para a montagem da refeição porcionada? Então você precisa entender, deixar claro, estar claro para você e para o outro qual é o objetivo do treinamento. E aí eu faço isso numa folha, até para a gente registrar o treinamento. E a gente precisa estabelecer um horário. Esse horário precisa ser dentro do horário de trabalho desses colaboradores. E aí a gente não pega horário de descanso de colaborador para dar treinamento, hein? Então, você vai pegar ou no início da produção, ou ao final da produção, ou em algum momento que você achar necessário e possível. Então, estabelecemos o objetivo, o horário, e aí eu vou pensar na metodologia desse treinamento. Quando eu penso em metodologia, muitas vezes a gente consegue fazer um treinamento eficaz, eficiente, usando dinâmicas. Então, por exemplo, um treinamento de lavagem de mãos, higienização de mãos, a gente pode colocar os colaboradores para lavar as mãos. Vou te dar um exemplo clássico que eu gosto muito de usar. Eu pego esses colaboradores e vendo os olhos deles, com aqueles tapa-olhos ou mesmo amarro um lenço e eu peço para eles lavarem as mãos. Discretamente, eu registro quanto tempo eles levaram para lavar as mãos. Marco lá no cronômetro quantos segundos, disfarçadamente. E aí depois eu peço para eles passarem tinta guache nas mãos e lavarem as mãos novamente. Eles gastam, marco lá escondido, discretamente, o tempo. Eles gastam um tempo maior quando eles estão com a tinta guache na mão. Por quê? Mesmo sem olhar, eles tentam tirar aquilo que é considerado sujo. Então, no final, eu mostro para eles, olha, vocês gastaram 20 segundos, 10 segundos para lavar as mãos, quando eu pedi, e quando você teve a sensação de que sua mão estava suja, esse tempo dobrou, triplicou, aumentou X vezes mais. Muitas vezes a gente não tem a percepção de que as mãos estão sujas, mas elas estão, até porque tem coisas, sujeiras que a gente não enxerga, como por exemplo os micro-organismos. E aí eles percebem a diferença
né, do cuidado ao lavar as mãos quando a percepção é de estar ou não de estar suja. Gente, é um treinamento rápido, completamente prático e que vai trazer eficiência. Muito melhor do que você mostrar os slides a forma correta de lavar as mãos. Concorda comigo? Um outro treinamento muito legal de mãos é usando purpurina, usando glitter, purpurina. A gente coloca lá, né, para eles colocarem nas mãos, passarem nas mãos e depois tocar em alguns objetos. E aí você pode dizer que as purpurinas, que o glitter é um micro-organismo. Muitas vezes a gente não sente, né, a gente não vê, a purpurina ela tá marcando, como uma mão contaminada pode contaminar vários objetos ou tudo que a gente encostar. Percebo que são exemplos de capacitações, de dinâmicas que dentro de um contexto de treinamento vão trazer muito mais sentido para a pessoa que está aprendendo. Um outro ponto muito importante, que eu sempre trabalho isso com os meus alunos, é que treinar, capacitar pessoas é a mesma coisa de você educar um filho. Não sei aí se você que está me assistindo tem filho ou conhece alguém que tem filho. A gente tem que falar várias vezes a mesma coisa, porque esquece. A partir do momento que vira hábito, aí a gente entende que realmente aquilo teve um efeito. Bom, eu posso ficar aqui listando para vocês vários exemplos. Coloque aí nos comentários se vocês querem mais vídeos sobre treinamento, sobre dinâmicas que a gente pode usar para o treinamento. Tem uma série de possibilidades. Se vocês colocarem nos comentários, eu gravo outro só de dinâmicas. Ainda sobre o treinamento, é muito importante que a gente então tenha o objetivo estabelecido, entenda qual é o horário que eu posso executar aquele treinamento. Entender o horário me faz perceber quanto tempo que eu tenho disponível para aquilo, para aquela ação, né, educativa. E eu preciso registrar esse treinamento. Então eu registro pegando a assinatura dessas pessoas, emitindo o certificado, tirando foto. Isso são formas da gente registrar, seja para autoridades, como por exemplo vigilância sanitária, ou mesmo para o proprietário e mesmo para a própria pessoa. Muitas vezes elas usam esses certificados como promoção, ou quando elas forem buscar novas oportunidades, dentro ou fora da empresa. Então é muito importante que esse registro ele seja feito. Além disso, vale a gente destacar que o treinamento ele precisa ser avaliado. Eu preciso entender se quem recebeu a instrução entendeu que recebeu a instrução ou qual foi aquela instrução recebida. E aí também existem muitas possibilidades. Hoje a gente trabalha muito com pesquisa de reação. Então, às vezes um próprio Google Forms ou impresso em papel, uma pesquisa rápida que a pessoa marca lá de 0 a 10 o quanto aquele treinamento contribuiu, ou perguntas diretas, o que você aprendeu sobre aquilo, perguntas abertas, né? Essa é uma das formas. Uma outra forma da gente avaliar o treinamento é verificando, agora vamos lavar as mãos. Um exemplo, né, já que eu falei sobre esse tema. Então, verificando se a pessoa aprendeu pós-treinamento e também durante a rotina de trabalho. Né? Eu costumo dizer que não existe treinamento eficaz sem uma supervisão. A gente precisa supervisionar a atividade, né, que foi passada. Outra forma também é realizar pesquisas antes e depois. Então, já fizemos, por exemplo, treinamento sobre o uso de EPI, em que antes de começar o treinamento a gente perguntava sobre algumas... você sabe o que é EPI? Você sabe quais EPIs você usa? Aí a pessoa marcava de forma anônima, sempre num clima descontraído, tornando aquele momento mais leve, porque a rotina já é muito pesada, e depois do treinamento, reaplicando o mesmo questionário para entender se houve uma melhora do entendimento sobre aquele determinado tema.
Então, são etapas que a gente às vezes negligencia, a gente executa o treinamento na rotina do dia a dia, dentro lá da alimentação coletiva, mas às vezes a gente não registra, a gente não avalia se aquilo que foi passado realmente foi entendido, compreendido. Sempre deixar aberto para dúvidas, para sugestões. Gente, é claro que vão ter momentos que a gente vai precisar fazer um treinamento mais longo, né? Com um nível de conhecimento mais aprofundado. Não tô falando que isso não vai existir, vai ser programado, né? Acontece muitas vezes em momentos em que a empresa está passando por algum controle de vetores e pragas, como uma dedetização, uma desatização, ou início, né, de uma inauguração de uma nova empresa. Tem momentos específicos que a gente vai fazer um treinamento maior, mais robusto. Mas para o dia a dia, para a gente conseguir realmente implementar nossos programas, a gente precisa sim planejar e estruturar. Não tem necessidade de gastar rios de dinheiro, não tem necessidade da gente gastar recursos mesmo, né? E ainda assim a gente conseguir executar aquilo, passar a informação, receber a informação da melhor maneira possível, do jeito que a gente, né, que a pessoa entenda e que a equipe consiga andar em harmonia. Então, se vocês gostaram, se vocês querem mais informações sobre o assunto, deixem nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem com os seus colegas e até o próximo bate-papo.